Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. A gente vai resolver então essa lista de questões, são 91 questões de neuroanatomia, só que, obviamente, né, tem questões dos dois módulos, são principalmente do primeiro módulo, né? Então, a gente vai resolvendo aqui, eu vou pular as que vocês ainda não estudaram o assunto, né? Para quem não sabe, né, esse formato aqui é destinado aos acadêmicos de medicina da UFMG no segundo período, mas se eventualmente outras pessoas assistirem, obviamente vai ser produtivo de qualquer jeito, né? Porque neuroanatomia é uma só. Mas basicamente a gente vai tentar focar aqui em cerebelo, né, tronco encefálico, nervos cranianos, né, enfim, e deixar um pouco de lado de encéfalo e telencéfalo, pelo menos por agora, né? A gente pode resolver o resto dessa lista depois, certo? Então, vamos começar aqui, né, porque são muitas questões. Número 1. Uma mulher de 25 anos teve um trauma no pescoço durante um acidente automobilístico. Então, já sabemos aqui, trauma no pescoço, certo? Já é uma red flag aí de que talvez a gente esteja falando do nervo acessório, certo? Aí no exame ela relata dificuldade em girar a cabeça, justamente, né? Dificuldade de girar a cabeça pro lado oposto da lesão do seu pescoço. Ela apresentava um visível ombro caído, e aí pergunta qual o nervo provavelmente afetado, né? É basicamente aqui uma lesão típica de acessório, certo? Por quê? O acessório, galera, entre outras funções, né, a gente menciona, por exemplo, no núcleo do trato ambíguo, a gente menciona, né, uma das funções, né, fonação e deglutição, a gente menciona a participação do acessório, né, juntamente com o vago e o glossofaríngeo, né, mas ele passa, né, para além da caixa craniana para poder inervar dois músculos muito importantes ali da região do pescoço, que são o esternocleidomastoideo e o trapézio, certo? Então, ele é responsável também por esse movimento, né, de girar a cabeça, né, um movimento em negação, sabe? Mas enfim, eu não vou me prolongar muito, porque essa questão aqui foi bem tranquila, né? É só você lembrar que, enfim, esse é o único que vai sair ali da inervação da região da cabeça, né? E vai inervar, então, músculos do pescoço. Verdadeiro ou falso? No reflexo corneano, o reflexo corneano, para quem não sabe, é o mesmo do reflexo córneo-palpebral, certo? O impulso aferente passa sucessivamente pelo ramo oftálmico do trigêmeo. Lembrando, né, que o trigêmeo é responsável pela sensibilidade da maior parte da cabeça, né? Aí o gânglio trigeminal e aí a raiz sensitiva do trigêmeo, chegando ao núcleo sensitivo principal. Lembrando que o trigêmeo ele tem vários núcleos presentes no tronco encefálico, né? Núcleo mesencefálico do trigêmeo, núcleo sensitivo principal do trigêmeo, núcleo motor do trigêmeo, enfim. E o sensitivo principal está associado principalmente à sensibilidade tátil, né? E pressão, enfim. E o núcleo do trato espinal desse nervo. Sim, né? Eu acho que, na verdade, convém a gente fazer uma breve revisão aqui sobre os núcleos, né, do trigêmeo, porque são vários, né? Então, vou mencionar então primeiro o núcleo motor, porque ele é o diferente, né? O primeiro núcleo eferente, né? Nossa, essa caneta tá muito grossa, pera. Núcleo motor. Para que serve esse núcleo motor, né? Ele é o núcleo mastigador, né? Basicamente, ele vai inervar os músculos derivados do primeiro arco faríngeo, né? Que são os músculos da mastigação, né? O temporal, o masseter, o pterigódeos, né? Milioide, ventre anterior do digástrico. Enfim, né? Vocês não precisam saber disso agora, isso é anato B. Mas ele vai receber fibras córtico-nucleares de ambos os hemisférios. Então, é uma inervação bilateral, né? Mas basicamente vocês têm que saber isso, né? Ele vai promover a mastigação. Lembrando que o trigêmeo, além de fazer a sensibilidade da maior parte da face, ele também é responsável pela inervação dos músculos da mastigação, certo? Aí a gente tem a coluna aferente, né? Que são os núcleos sensitivos, que é a maior parte, né? O trigêmeo, ele tem um componente sensitivo bem maior. É por isso que, enfim, na base de crânio, né? Quando a gente pensa na raiz sensitiva do nervo trigêmeo, ela é bem maior do que a motora, certo? Então, o núcleo sensitivo principal, ele é responsável pelo tato epicrítico, né, que é esse tato fino, discriminativo, e também pela pressão, né, na face. E ele vai ser quase que equivalente aos núcleos graço e cuneiforme no bulbo, sabe? Só que referente à face e não ao corpo, né? Então, vou colocar aqui. Eu dei uma pausa só para o vídeo não ficar muito longo, né? Escrevi, núcleo sensitivo principal. Então, a gente falou do motor, do sensitivo principal. A gente tem também o núcleo do trato espinal, certo? Ele vai se estender lá do bulbo até os primeiros segmentos da medula cervical, ao nível de C2, C3, certo? E ele é responsável pela dor e temperatura da face, certo? Então, é equivalente ao quê? Tanto à substância gelatinosa, né, na medula espinal, mas também
ao trato espinotalâmico lateral, certo? Só que referente não ao corpo, mas sim à face. Então, dor e temperatura da face, né? Vou escrever aqui. Pronto, escrevi aqui. E aí tem o núcleo do trato mesencefálico, né? Que as pessoas acabam esquecendo dele. Eu vou escrever. Pronto, todos esses têm a terminação do nervo trigêmeo, né? Então, núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, núcleo do trato espinal do trigêmeo, né? Núcleo sensitivo principal do trigêmeo, etc. E eu não falei, né? Mas a função do núcleo do trato mesencefálico é aferência, obviamente, né? Porque ele faz parte da coluna aferente, só que ele é responsável pela propriocepção dos músculos da mastigação, principalmente ali na região da ATM, né? Articulação temporomandibular, e dos dentes também, né? E esse núcleo do trato mesencefálico, isso aqui é uma nota de rodapé, do rodapé, do rodapé. Eu acho que nem o Ângelo Machado tem isso, né? Ou talvez tenha, eu só me esqueci. Mas basicamente ele é uma exceção neuroanatômica, porque esse núcleo é o único de todo o sistema nervoso central que vai conter neurônios pseudonipolares, certo? Que basicamente são aqueles corpos, né, de neurônios sensitivos primários, que geralmente eles ficam nos gânglios fora do sistema nervoso central, né? Então, nessa parte aqui é como se o gânglio trigeminal, que é o gânglio do trigêmeo, né? Ele tivesse uma parte dentro do cérebro, que é justamente esse núcleo do trato mesencefálico, certo? Mas isso aí é só uma curiosidade mesmo pra vocês, ok? Então, só recapitulando, né? Sensibilidade de dor e calor, né? Dor e temperatura. Aí a gente vai ter termoceptores, né? Nociceptores, cujo destino vai ser o núcleo do trato espinal do trigêmeo, certo? Então, núcleo do trato espinal do trigêmeo. Se a gente está falando de tato fino, epicrítico, discriminativo ou até pressão, a gente vai ter ali como receptores os mecanorreceptores, que vão ter como destino o núcleo sensitivo principal do trigêmeo. Se a gente está falando de propriocepção, né, dos pulsos musculares, dos órgãos tendinosos, a gente está falando do núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, certo? E se a gente está falando da efetivação, né, motora, da mastigação, a gente está falando da eferência motora, que vai ter como destino o núcleo motor do trigêmeo. Destino não, né? Porque aí é uma eferência, né? Então, o destino, na verdade, seriam os órgãos efetores, que seriam os músculos da mastigação que eu já mencionei, que vocês não precisam saber, porque isso é de anatomia B, certo? Se eu estiver falando muito rápido, tá, galera? Depois vocês me perguntam ou na seção de comentários do vídeo, ou no WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp aí, tá? É só porque, enfim, a gente tá na questão 2 ainda, não resolvemos, já tem 10 minutos do vídeo, eu vou dar uma acelerada. Mas, basicamente, então, vamos lá. A questão número 2, né? No reflexo corneano, o impulso aferente passa sucessivamente pelo ramo oftálmico do trigêmeo, né, que vai passar ali, lembra? Fissura orbital superior, né? Vai chegar o gânglio trigeminal e raiz sensitiva do trigêmeo. Também chega no núcleo sensitivo, sim, tá ali na ponte, né? Núcleo sensitivo principal. Tá ali na ponte, vai receber informações de tato epicrítico, pressão, né? E o núcleo do trato espinal, que vai receber aferências de dor e temperatura desse nervo. Perfeita descrição, é isso mesmo, né? No reflexo córneo-palpebral é isso que acontece. Então, só para quem não se recorda, né, de como que funciona esse arco reflexo, é muito simples. O reflexo corneano, ou córneo palpebral, ou reflexo palpebral, ele vai ser esse mecanismo de defesa involuntário que vai resultar no fechamento bilateral das pálpebras depois de um estímulo tátil em uma das córneas, certo? Então, a alternativa correta já está descrevendo tudo, né? Mas só repassando, né? Então, você tem uma via aferente, né? Em que o estímulo ele vai ser captado pelos receptores na córnea, vai ser transmitido para o nervo oftálmico, que é o V1, né? Que a gente fala, né? Ou 5-1. O V é de número romano, tá? Algarismo romano, só para vocês entenderem. E como é o primeiro ramo do trigêmeo, a gente fala V1, né? Tem o mandibular, o maxilar, enfim. Que é o primeiro ramo do nervo trigêmeo, né? O V1. O corpo do neurônio vai estar no gânglio trigeminal, certo? Então, só que aí vai ter o centro de integração no tronco encefálico, então essas fibras aferentes, elas vão entrar na ponte, vão descer para o núcleo do trato espinal do trigêmeo, que vai estar no bulbo, né? Dali, os interneurônios vão enviar impulsos para os núcleos dos nervos faciais, tá? Então, galera, além da mímica facial, né? Que na verdade não é além, né? O fechamento palpebral, ele tá associado à mímica facial também, né? Então, tem que lembrar, porque isso gera uma confusão, né, na cabeça das pessoas, de acharem que o óculo motor, por algum motivo, estaria atrelado ao fechamento palpebral, mas na verdade o fechamento palpebral é realizado pelo nervo facial, certo? De ambos os lados. Então, a via eferente, que é a via motor, é justamente o nervo facial, que é o sétimo par, que ele vai transportar então o impulso motor até o músculo orbicular do olho. Esse vai se contrair e vai fechar o pálpebra, né? E essa é uma resposta tanto direta quanto consensual, porque os interneurônios que eu mencionei do tronco encefálico, eles vão distribuir o sinal tanto para os núcleos dos nervos faciais ipsilaterais quanto contralaterais. Então, tanto o olho estimulado vai se fechar, quanto o olho do lado oposto também vai se fechar, certo?
Então, só recordando aqui, posso até passar uma dica, né? Que o nervo oculomotor, ele vai estar atrelado principalmente à sua capacidade de captar informações visuais, né? Então, reflexos sacádicos, né? A movimentação mesmo do olho para seguir um estímulo visual, né? Então, pensa comigo, não faria sentido que o nervo oculomotor seja o responsável pelo fechamento da pálpebra, porque quando você fecha a pálpebra, você não está captando mais informações visuais, certo? Então, na verdade, o oculomotor, ele é responsável pelo levantamento da pálpebra, certo? Ele vai inervar o músculo levantador da pálpebra superior, certo? Então, o facial é que é responsável pelo fechamento palpebral, o oculomotor pelo levantamento da pálpebra, ok? É claro, né, também tem o tarsal superior, que aí vai ser uma inervação simpática, né, que vai ter a síndrome de Horner, né, quando você lesa, então, o trajeto, né, dessa inervação simpática, seja ali do gânglio cervical superior por meio da carótida interna, né, que ele pega uma carona, se você lesa essa região, isso gera uma pitose palpebral leve, né, que é a síndrome de Horner, mas enfim, não teria a ver com o que a gente está falando aqui, né, então, só lembrem desses detalhes, né. Ah, não coloquei, mas verdadeiro, certíssimo essa alternativa. Em caso de lesão do nervo facial de um lado, o reflexo córneo-palpebral estaria abolido dos dois lados. Falso, né? A gente sabe que o nervo facial, ele tem inervação ipsilateral, certo? Então, se você lesa o núcleo, né? Cadê? Não, o nervo, pior ainda, né? Que é uma parte mais periférica. O nervo facial de um lado vai inervar apenas ipsilateralmente, né? E mesmo quando a gente pega o trajeto, né, do nervo facial, ele se mantém ipsilateral o caminho inteiro, né? As pessoas confundem um pouco porque tem, assim, um cruzamento, né? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o abducente, né? Aqui é o facial. Aqui seria anterior e aqui seria posterior, certo? E aí o que acontece, ó, peraí, aqui é o plano mediano, certo? Então, o que eu fizer desse lado aqui vai acontecer desse lado também, certo? Então, basicamente, o que o facial faz, aqui é o núcleo do nervo facial, né? Ele emite suas fibras primeiro medial e posteriormente, ele dá a volta no núcleo do nervo abducente, e aí ele emerge anteriormente por meio daquele sulco, né? Que é o sulco bulbo pontino, certo? Bem aqui na lateral, né, dele. E isso aqui, né? Isso aqui é interior, certo? Isso aqui tá dentro da ponte, né? Isso aqui é ponte, inclusive. E, obviamente, né, uma estrutura microscópica, basicamente. Não seria microscópica, mas a gente não consegue ver na macroscopia. Agora, o que a gente consegue ver é a impressão que resulta dessa passagem dessas fibras que contornam, né, o abducente. Isso aqui, na superfície dorsal da ponte, vai gerar o que a gente chama de colículo facial, certo? Que é aquela bolotinha no assoalho, né, do quarto ventrículo, na fossa romboide. Então, mas percebe, mesmo quando ele cruza, ele não perpassa aqui o plano mediano, né? Então, se mantém o trajeto inteiro, mesmo quando ele faz esse cruzamento, esse joelho, né, do nervo facial, joelho interno, ele se mantém ipsilateral, certo? Mas aqui a gente nem tá falando do núcleo, né? A gente tá falando do nervo, então é como se eu lesasse aqui, né? E, obviamente, se eu leso aqui, a ação é ipsilateral, então, né? No caso, ele tá falando o contrário, né? Que ele tá falando que aboliria dos dois lados. Isso é falso, certo? Então, vou colocar aqui. Ai, cara, falso. Perfeito. Do núcleo lacrimal saem fibras pré-ganglionares pelo nervo intermédio. Sim, né? A gente sabe que o intermédio é um componente do nervo facial que estaria associado, então, principalmente à sensibilidade e à inervação das glândulas, né? Então, o facial, basicamente, por meio desse componente intermédio, ele inerva majoritariamente, né, as glândulas, né, da nossa face. Então, quase todas as glândulas são inervadas pelo facial por meio do seu componente do nervo intermédio, né? Mas aí tem uma exceção que, de novo, não tem a ver com a questão. A gente está sempre pegando as ideias principais da questão e tentando expandir, né? Tem uma glândula, galera, que o nervo facial chega a ser uma pegadinha, assim, né? O nervo facial perfura essa glândula, mas ele não é responsável pela inervação dessa glândula, né? Que é a parótida, né? Então é como se a gente tivesse aqui a parótida, o nervo facial perfura ela, certo? Mas ele não é responsável pela sua inervação. Quem inerva a parótida é nada mais, nada menos que o glossofaríngeo, certo? Então, sim, mas a glândula lacrimal é sim inervado pelo componente intermédio do nervo facial. Aí, através dos quais o impulso chega ao gânglio pitérico-palatino, perfeito. Esse é, sim, o gânglio responsável, né, por emitir as fibras para a glândula lacrimal. E daí a glândula lacrimal. Cara, eu li esse enunciado de uma forma bem grotesca, porque eu fiquei me interrompendo o tempo todo, né? Mas, basicamente, tá tudo certo aqui. Então, só pra gente entender melhor, né? O nervo intermédio, ele é o componente sensitivo e eferente visceral do nervo facial, certo? Então, ele é um exemplo clássico da via parasimpática craniana, né? Então, tem até um epônimo, né? O Riesberg, né? Deixa eu anotar aqui pra vocês. Mas esse aqui é bem curiosidade mesmo, tá?
Rysberg, que é o nervo intermédio, tá, galera? Então, basicamente, né, as fibras nascem do núcleo lacrimal, né, essas fibras pré-ganglionares, né, elas vão emergir do tronco encefálico pelo nervo intermédio, né, e aí dentro do osso temporal, né, no nível do gânglio geniculado, elas não vão fazer sinapses, tá, nesse gânglio geniculado, essas fibras se separam do nervo facial e formam um nervo petroso maior, né, e o nervo petroso maior, ele vai se unir, então, ao nervo petroso profundo, que é simpático, para formar um nervo do canal pterigóideo, né, que é acho que é nervo vidiano, enfim, esses epônimos, não se preocupem com eles, tá? Mas ele vai entrar nessa fossa ptérigo-palatina, né? Daí as fibras pré-ganglionares parasimpáticas, né, finalmente elas vão chegar, então, nesse gânglio ptérigo-palatino, onde sim, agora sim, né, elas fazem sinapse. Então, o gânglio, ele pertence funcionalmente ao parasimpático, né, do nervo facial, embora ele esteja fisicamente, né, pendurado no nervo maxilar do trigêmeo, certo? E aí, galera, uma coisa que acontece muito em neuroanatomia é essa carona, né, que alguns nervos pegam uns com os outros, né? Então, as fibras pós-ganglionares, né, do facial, elas precisam meio que usar do trigêmeo para chegar no destino, né? Então, essas fibras saem do gânglio ptérigo-palatino e vão entrar no nervo zigomático, que é um ramo do V2, né? Que é o maxilar. E no nervo zigomático, elas passam para o nervo zigomático temporal, né? E aí vai ter uma comunicação entre o nervo zigomático temporal e o nervo lacrimal. Esse nervo lacrimal já sendo um ramo de V1, né? Que é o oftálmico do trigêmeo, né? E aí, finalmente, o nervo lacrimal, ele vai entregar, né, as fibras para a glândula lacrimal e vão estimular a secreção das lágrimas. Se esse trajeto todo estiver muito confuso, galera, pode simplificar ele, tá? É só porque, tipo assim, não é tão fácil quanto parece nos livros. Igual tá aqui, né, na alternativa, tipo, não é tão simples igual, tipo, nervo facial, cadê? O núcleo do lacrimal vai emitir pré-ganglionares pelo nervo intermédio. Beleza, mas tem nervos intermediários nesse trajeto. Vocês precisam saber disso? Não se preocupem com isso, tá? Eu só mencionei porque, enfim, eventualmente, né, uma hora ou outra, vocês vão acabar se deparando com isso e vão pensar, poxa, mas então quer dizer que eu aprendi tudo errado? Não, mas isso aqui não deixa de ser verdade, né? É só porque em Anato B, quando vocês estudarem cabeça e pescoço, né, vocês vão ver que, enfim, é bem mais complicado. Mas, assim, simplificadamente, né, tá tudo certo, né, dessa alternativa. Então, perfeitamente, né. Simplificadamente, do jeito que eu tô falando, parece que não tá certo, tá, galera? É só porque tem detalhes a mais, né, mas aí, enfim, o autor desse enunciado só não quis mencionar esses detalhes. E tá tudo bem, não deixa de estar verdadeiro, certo? Agora chegou uma parte também muito interessante, que é o fascículo longitudinal medial, né. Ele é o principal fascículo de associação do tronco encefálico, importante para a realização de reflexos que coordenam o movimento da cabeça com os movimentos dos olhos. Perfeito, pô. Né? Esse fascículo longitudinal medial é muito importante também, tá? Então, vamos revisar ele, né? Porque se ele é tão importante assim, vamos falar sobre ele. Basicamente, ele é um feixe de fibras mielinizadas que elas vão passar, principalmente ali bem próximo da linha média, certo? No tronco encefálico, e vai conectar núcleos dos nervos cranianos oculomotores, então o oculomotor, que é o terceiro par, o troclear, que é o quarto par, o abducente, que é o sexto par, né? Com núcleos vestibulares, que é o oitavo par, né? O componente vestibular, porque lembra que o oitavo par tem um componente coclear também, que está atrelado à audição, mas a gente está falando do componente de equilíbrio, né? Que é o vestibular. Então é um componente do oitavo par. Eles vão trazer informações sobre a posição e aceleração da cabeça. E vão atrelar também com o nervo acessório. Lembra lá na primeira questão? Olha só como que as coisas se encaixam, né? Daqui pra cá, né? Porque a gente estava falando do acessório. Por isso que essa primeira questão ela é muito tranquila, mas eu quis falar sobre ela, né? Porque tem esses motoneurônios cervicais, né? Que juntamente com a ação do núcleo do nervo acessório, vão coordenar o movimento do pescoço com o olhar, né? Vocês têm que pensar na questão da coordenação do olhar com o julgador horizontal, por exemplo, né? Então, tipo assim, são vários componentes, tá? Esse fascículo longitudinal medial, ele é muito importante, principalmente na questão do que ele mencionou aqui, ó, quer ver? Coordena o movimento da cabeça com o movimento dos olhos, perfeito. Mas existe uma coordenação do olhar com o julgador horizontal também, certo? Então, por exemplo, em um olho, né, se você quiser olhar para a direita, você vai ter que contrair o reto lateral do direito e, simultaneamente, contrair o reto medial esquerdo, certo? Então, o fascículo longitudinal medial, ele vai ser responsável por levar comando tanto do nervo abducente na ponte até o núcleo do nervo oculomotor no mesencéfalo, né? Do lado oposto. Então, sem essa conexão, os olhos, o olho direito com o olho esquerdo, eles não iam se mover junto, né?
E aí teria vários problemas. O principal problema quando você não tem essa sincronia entre os olhos é que o estímulo luminoso ele não vai chegar no mesmo ponto da retina nos dois olhos. Isso gera o que a gente chama de diplopia, que é uma vista dupla, né? Como se você visse dobrado, né? Mas basicamente é isso, né? Então o fascículo longitudinal medial, ele é muito, muito importante para essa coordenação, tanto dos reflexos, né? O movimento dos olhos com o movimento da cabeça, certo? Quanto com essa correlação com o vestibular, certo? Então, por exemplo, o exemplo clássico, né? Eu acho que até o Ângelo Machado usa isso, que é quando você tá andando de cavalo, mas se mantém com o olhar fixo em uma coisa, né? Então, por meio dos núcleos vestibulares, a gente consegue ter essa definição, né, do movimento da cabeça, certo? A aceleração, né, da cabeça, melhor dizendo. E coordenar isso com os núcleos motores dos olhos, né? O que a gente chama de núcleos oculomotores, né? Que envolve tanto o óculo-motor, né, quanto o abducente, enfim, o troclear, né? Todos os responsáveis pela motricidade ocular. Mas enfim, já passamos bastante tempo nessa alternativa. Eu espero que tenha ficado claro, né, que o fascículo longitudinal medial ele é muito importante. E aí ele vai atrelar todos esses três componentes, vamos dizer, né? Que é o acessório, que vai estar relacionado à movimentação da cabeça, né? Por meio do pescoço, na verdade. Os motores dos olhos, né? Que é basicamente o óculo-motor, sente, troclear, né? E os vestibulares. Mas vamos para a próxima, né? Ao testar o reflexo consensual do olho direito de um paciente, o médico percebe que não houve contração da pupila do mesmo lado. Ok? Porém, ele percebeu que a pupila do lado esquerdo contraiu. É correto afirmar, portanto, que o nervo óptico direito está lesado? Bom, se você tiver estudado um pouquinho de reflexo fotomotor, né? Você sabe que essa alternativa está falsa, né? Agora eu vou explicar o porquê. Se o nervo óptico direito, certo, estivesse lesado, você não conseguiria ter a contração pupilar de nenhum dos dois lados, certo? Eu vou fazer um esqueminha aqui pra ficar mais didático. Então, eu fiz aqui bem toscamente, né, um esqueminha, certo? Nossa, eu até esqueci de fechar aqui o trato óptico, né? Pronto. E aí, você tem que imaginar que tem aqui... Ah, não, pera, ele falou do olho direito, né? Pera, o olho direito seria aqui. Mas não vai fazer diferença, tá? Eu vou fazer desse lado aqui porque o que eu aplicar pra esse lado vai aplicar pro outro também, certo? E aí vamos supor que tem uma parede aqui que não deixa a luz chegar nesse olho. Então a luz só chega nesse olho aqui, perfeito? E a gente sabe, né, que o trajeto da retina, né, ele é meio estranho, assim. Mas aqui a gente não tá nem abordando isso aqui, mas só pra gente revisar algumas coisas, né? Que basicamente, assim, o que vem desse hemicampo, né, chega desse lado da retina. O que vem desse hemicampo chega desse lado da retina, né? Tudo isso a gente já estudou lá nas aulas práticas, né? E assim, o que vem para essa hemiretina, né, que é desse hemicampo, né? Ou seja, se vem para a retina nasal desse olho, tem que vir do hemicampo esquerdo, né? Se vem para a retina temporal desse olho, tem que vir do hemicampo direito, né? Ou a gente até usa a mesma nomenclatura para os dois, né? Tipo, hemicampo nasal vai para a retina temporal, né? E o hemicampo temporal vai para a retina nasal, né? Tipo, ao contrário, né? E o que vem para essa retina nasal, né, segue aqui medialmente, né, e cruza no quiasma óptico, a gente falou isso, né? E o que vem para a retina temporal não cruza, ela passa aqui, ó, e meio que desvia, né, do quiasma óptico. Mas o que importa aqui pra gente, né, são esses outros núcleos aqui, né? Quer ver? Eu até coloquei, né, o corpo geniculado lateral, mas assim, a gente não tá falando da via efetivamente da visão, certo? De tornar consciente os estímulos visuais. A gente tá falando de reflexos, né? Então, quais componentes são importantes pra gente aqui? Basicamente esses, ó. Núcleo pré-tetal, certo? Que essa área, na verdade, é chamada de pré-tetal, né? Mas esse núcleo também. Esse núcleo pré-tetal, dois núcleos pré-tetais. E núcleos de Edinger-Westphal, né? Edinger-Westphal. Tem aqui um núcleo ciliar também, que vocês já vão entender que ele vai estar associado ao músculo constritor da pupila, né? Mas o que a gente precisa saber, né? O reflexo luminoso só chega nesse olho, certo? E a gente sabe que quando chega muita luz, o reflexo, né, é de contrair, né, a pupila, né? Mas o que acontece, na verdade, é que mesmo que esse estímulo luminoso só chega nesse olho, esse outro olho também tem que contrair a pupila, né? É o que a gente chama de reflexo consensual. Então, desse olho é o reflexo direto, desse olho é o reflexo consensual, certo? O que acontece, basicamente? Por que a gente tem essa contração da pupila dos dois lados, se o estímulo luminoso só chega em um lado? Basicamente é porque as fibras que captaram esse reflexo luminoso vão chegar aqui no núcleo pré-tetal que eu havia mencionado, certo? Que está ali atrelado ao colículo superior, né? Então aqui seria o colículo superior, aqui um pouquinho anterior a gente teria o núcleo pré-tetal, né?
E aí o que acontece? Existe essa passagem aqui, ó, que a gente negligencia muito nas aulas, certo? Que é basicamente a comissura posterior, gente. Então aqui, ó, eu vou até anotar aqui pra vocês, comissura posterior, certo? Comissura, galera, não é a passagem de fibras de um lado ao outro? Ou seja, todas as informações visuais que chegam aqui, ó, né? Informações luminosas que chegam nesse núcleo, que é o núcleo pré-tetal esquerdo, elas passam por meio dessa comissura, né? Que é a comissura posterior. E chegam, então, ó, não pro... Oh, perdão, que do jeito que eu esquematizei parece que vai fazer conexão com outro núcleo pré-tetal, mas elas fazem essa passagem pra cá, ó. Eu coloquei a carroça na frente dos bois. Eu não falei o óbvio, já tava passando pro mais complexo. Mas basicamente, tipo assim, elas comunicam aqui do núcleo pré-tetal pra esse núcleo de Edinger-Westphal do mesmo lado, certo? Só que elas também, ó, passam por essa comissura posterior pra chegar no núcleo de Edinger-Westphal do outro lado. Você está entendendo? Então, ó, esse núcleo aqui e esse núcleo aqui vão receber desse núcleo aqui. Certo? Do mesmo lado, se o reflexo fotoluminoso fosse desse lado, certo? Ia acontecer a mesma coisa, tá? E viria para esse núcleo pré-tetal e mandaria para os dois núcleos de Edinger-Westphal. E quem permite esse reflexo consensual, né, fotomotor consensual, é justamente a comissura posterior. Vocês entenderam? Então vamos recapitular. Informações luminosas vão chegar aqui, né, pro núcleo pré-tetal de um lado, certo? E desse núcleo pré-tetal, ele vai se comunicar então com o núcleo de Edinger-Westphal ipsilateral. Mas também haverá passagem de fibras, ó, contralateralmente por meio da comissura posterior, que vão chegar então no núcleo de Edinger-Westphal contralateral. Esse núcleo de Edinger-Westphal vai dar origem a esse nervo aqui, ó. Quem que é esse nervo aqui que passa entre a fossa interpeduncular, não, né? Na fossa interpeduncular, né? Entre os pedúnculos. É justamente o óculo motor, galera, que vai então, ó, fazer sinapse aqui no núcleo do nervo ciliar, certo? Que a gente sabe que na verdade não é chamado de núcleo, né, do nervo ciliar, né? Na verdade, isso aqui é o gânglio ciliar, perfeito? Então, gânglio ciliar, que vai emitir esse nervo, que é nervo ciliar, perfeito? E esse aqui é o terceiro par, que é o óculo motor, perfeito? Então, basicamente, o óculo motor, ele vai ter dois núcleos, né, motores, né? Que basicamente o óculo motor só tem função motora, né? Então, ele vai ter esses dois núcleos. O núcleo do óculo motor, que é motor somático, né? Ele vai inervar, então, os 6 músculos extraoculares, né? E o levantador da pálpebra. Mas a gente tem esse núcleo muito importante também, que é o núcleo de Edinger-Westphal, né, que é motor visceral, né, ele vai integrar ali. Pensa, galera, vou dar 2 segundos. Se é constrição da pupila, é simpático ou parasimpático? 3, 2, 1. Parasimpático, né, galera? Parasimpático. Por que parasimpático, né? No simpático a gente não está em uma situação de emergência, né? Eu acho que é síndrome de emergência de Cannon que a gente fala, né? Alguma coisa assim. Que é conativa muito simpática, né? E aí você tem todos aqueles sintomas atrelados, né? Basicamente você precisa de mais informação luminosa, né, para você, enfim, traçar um plano de fuga, né, ou luta, né, fight or fly. Então, tipo assim, dilatação da pupila tá atrelada ao simpático, né, constrição da pupila, né, tá atrelada ao parasimpático. É uma informação meio lógica, né, se você tem luz demais, né, você não precisa de tanta área de captação, né, dessa luz. Então, por isso que é a contração dessa pupila, certo? E ao contrário também acontece, né? Se você tá com o quarto todo escuro ali, aí existe uma adaptação, né? Depois de um tempo, né? Que você se acostuma com aquele ambiente escuro e você começa a conseguir enxergar algumas coisas, né? E nesse caso em específico você tem que dilatar a pupila para captar, mesmo que pouca luz, né? No seu quarto todo escuro, mas há um pouco, né, de luz. E aí você expande, né? Então essa pupila para captar o máximo possível de informação luminosa. Tá, galera, então é basicamente isso, essa via aqui, né? Tá, e eu falei e não falei, né? Mas basicamente, ó, se eu lesasse o meu nervo óptico, certo? Se eu lesasse aqui, ó, não ia ter essa passagem aqui, ó, pro núcleo pré-tetal. Não ia ter passagem da informação luminosa pro núcleo pré-tetal. Se não tem passagem luminosa pro núcleo pré-tetal, não tem nem passagem para o núcleo de Edinger-Westphal do mesmo lado, quanto do núcleo de Edinger-Westphal do outro lado, certo? Então não tem reflexo fotomotor direto, nem consensual, certo? Então, por isso que essa alternativa está errada, né? O que acontece aqui, ó? Ao testar o reflexo consensual do olho direito de um paciente, o médico percebe que não houve contração da pupila do mesmo lado. Bom, basicamente, o que lesou foi isso aqui, ó, né? Foi o óculo motor direito. Na verdade, um pouco depois, né? Provavelmente aqui, né? Auxiliar, né? Enfim. Ou antes também, né? Meio que não importa aqui, né? Alguns dos fatores não vai importar. Basicamente, o que você tem é a lesão no componente referente, né? Dessa via reflexa. E ipsilateral, né? Porque se você lesa aqui, ó, todo esse aparato antes disso aqui tá conservado, né? Então deixa eu pegar essa caneta aqui. Então, se você não lesa o nervo óptico, você tem sim passagem de fibras aqui para o núcleo pré-tetal, você tem passagem de fibras para o núcleo de Edinger-Westphal ipsi e contralateral. Aí beleza, né? O componente referente do lado lesado, né?
vai estar comprometido, mas do outro lado está intacto, né? Então você tem o reflexo consensual, você só não vai ter o reflexo direto, né? Que é exatamente essa situação aqui, né? A gente só desenhou o contrário, né? Eu desenhei do lado esquerdo e aqui tá falando do lado direito, mas era só para vocês entenderem que o que eu fizesse aqui para um lado é válido para o outro lado também. Então vamos passar para 3, né? Nossa, caraca, já vai fazer 40 minutos, eu tô na segunda questão ainda. Enfim, vou ir um pouco mais rápido, tá, galera? Os nervos hipoglosso e glossofaríngeo têm origem aparente, respectivamente, no... Aí a gente tá falando daqueles sulcos, né, que permeiam, né, circundam, na verdade, a oliva, né, bulbar. Na verdade, isso aqui, ó, é uma origem aparente, certo? Eu acho que eu pulei esse detalhe, mas é uma origem aparente, tá? Não se confundam. É basicamente sulco lateral anterior, né, pro hipoglosso, sulco lateral anterior, e sulco lateral posterior pro glossofaríngeo, né? Então, só lembrando aqui, né, se a gente tivesse a ponte, quer dizer, se a gente tivesse o bulbo, vou fazer esse desenho aqui rapidão. Se a gente tivesse o bulbo aqui, seria assim, duas olivas, né? Aí tem a pirâmide de um lado, fissura mediana anterior, pirâmide do outro lado, a outra oliva, né? E aí aqui a gente tem o sulco lateral posterior, o sulco lateral anterior, certo? Quem vem do sulco lateral anterior? Hipoglosso, né? 12º. Quem vem do sulco lateral posterior? Aí são vários, né? Glossofaríngeo, vago, acessório, né? Mas aqui, como na questão só perguntou do glossofaríngeo, então a gente vai marcar item né? Sulco lateral anterior e sulco lateral posterior. Agora vamos pro item 4. Pro item, ó, pra questão número 4. Em relação à ponte, a alternativa correta. Vamos lá. O corpo trapezoide marca o limite entre o tegmento e a base da ponte, correto? E, galera, essa questão de limites entre tegmento e base, ela se mantém até no mesencéfalo, tá? Lembra quem que faz o limite entre a base do pedúnculo cerebral, né? E o resto do tegmento é a substância negra, certo? Aqui na ponte é o corpo trapezoide, perfeitamente. É formado pelas fibras transversais da ponte? Não, né? Galera, tem uma confusão, né, muito escancarada, assim, que as pessoas têm do corpo trapezoide com essas fibras transversais da ponte. Essas fibras transversais da ponte vão integrar via... Deixa eu colocar aqui. Via córtico, ponto cerebelar. Isso aqui dá origem ao pedúnculo cerebelar médio, certo? Pedúnculo cerebelar médio. Então, as fibras transversais são as que originam o pedúnculo cerebelar médio. Não tem associação com o corpo trapezoide. O corpo trapezoide é uma estrutura bem mais interior, tá? Não anterior, interior, tá? As fibras transversais é que são mais anteriores. Elas são bem superficiais, né, na ponte. Denominadas fibras pontinas ou pontos cerebelares. Aí, tá errado, né? Quer dizer, isso aqui tá associado com isso aqui, mas corpo trapezoide não tem nada a ver com essas fibras aí que ele mencionou, fibras pontinas e pontos cerebelares, né? Essas fibras de direção transversal cruzam o plano mediano e penetram o cerebelo pelo pedúnculo cerebelar médio. Essa última parte do item, né, tá correto, mas o corpo trapezoide não tem associação com o resto que ele falou, né? A base da ponte é uma área própria da ponte, sem correspondente em outros níveis do tronco encefálico. São elementos da base da ponte: trato córtico espinhal, trato córtico nuclear, trato córtico pontino, fibras transversais da ponte e núcleos pontinos. Cara, esse item tá correto, certo? Esse item tá correto, porém, quase que dá pra escorregar numa alternativa falsa, né? Porque, assim, a base da ponte, se a gente for simplista, tem sim correspondentes em outros níveis do tronco encefálico. Por exemplo, no mesencéfalo nós temos base do pedúnculo cerebral, né? Do mesencéfalo, que tem passagem de tratos córtico-descendentes, trato córtico espinhal, córtico nuclear, córtico pontino, né? Só que fibras transversais da ponte é exclusivo da ponte. Não tem fibras transversais do mesencéfalo, por exemplo, certo? Essas fibras transversais que vão dar origem ao pedúnculo cerebral médio, né, é exclusivo da ponte. Eu até tinha mencionado com uma galera, né, que eu acho que essa conexão tão forte, né, entre a ponte e o cerebelo seja do fato da origem embrionária, né? Porque ambos têm a mesma vesícula embrionária, né, que é o metaencéfalo, né? Lembra lá? Homoencéfalo, prosencéfalo, enfim. Então, o metaencéfalo ele vai originar tanto o cerebelo quanto a ponte. Por isso que o pedúnculo cerebral médio é o mais robusto, né? De todos os pedúnculos cerebelares. Perdão, acho que eu mencionei errado. Pedúnculo cerebelar médio, tá? Ele é maior do que todos os outros pedúnculos cerebelares, certo? Então, essa conexão da ponte com o cerebelo é muito forte mesmo, certo? E essas fibras transversais que integram a via córtico-ponto cerebelar é exclusiva da ponte. Tanto quanto os núcleos pontinos, né? Obviamente, núcleos pontinos aí é exclusivo da ponte, né? Então, tá certo. Porém, vocês entenderam, né, que existe uma certa correspondência da base da ponte com a base do pedúnculo cerebral do mesencéfalo. De novo, me perdoem, a dicção hoje não tá funcionando legal.
Por quê? Porque em ambos tem a passagem de tratos córtico-descendentes, certo? Mas aí, pelos motivos que eu já descrevi, sim, é uma estrutura única da ponte. Aí as fibras que emergem do núcleo do nervo abducente têm inicialmente direção dorso-medial. Aqui já tá errado, né? Eu acho que ele tá confundindo com a fibra do nervo facial, né? E que eu já descrevi aqui em cima, né? Nem vou me repetir muito, tá? É isso aqui que ele tava querendo escrever. Direção dorso-medial é isso aqui. Vem do facial, não do abducente. O facial que vai dar a volta, né? No núcleo do abducente, aí sim. Mas teve essa confusão aí de qual nervo que vai emitir essas fibras de direção dorso-medial. E aí, logo abaixo do soalho, do quarto ventrículo, se encurva em direção cranial, essas fibras percorrem em certa distância do nervo facial, encurvam-se lateralmente sobre a superfície dorsal desse núcleo, né, na formação do colículo facial. Tá, ele confundiu o facial com o abducente, basicamente é isso. Aí no nível da ponte, a formação de lemnisco espinhal, o qual é formado pela união dos tratos espinocerebelares anterior e posterior, os quais penetram o cerebelo através das fibras do pedúnculo cerebelar médio. Aqui ele já viajou legal, né? Lemnisco espinhal está associado aos tratos espinotalâmicos, tá, galera? Não aos tratos espinocerebelares anterior e posterior, tá? Viajou legal, viajou legal. Então, todas falsas, né? Com exceção da B. Qual nervo craniano emerge do forame jugular? Pô, galera, aí tá... Eu até coloquei isso aqui já, né? Eu acabei entregando, né? Mas, vamos lá, a gente revisa bastante coisa legal aqui nessa questão. E aí eu vou passar uma dica pra vocês, tá? Quem é que passa no forame jugular? Tá? Aqui, ó, forame jugular. Todos os nervos que compõem o núcleo do trato ambíguo. Quem são esses? Bom, núcleo do trato ambíguo, fonação e deglutição, está associado ali glossofaríngeo, vago e acessório. Lembrando que, por mais que todos passem pelo mesmo forame, né, que é o forame jugular, essa estrutura é recoberta, né, por dura mater. Não totalmente, tá? Mas existe uma prega dessa dura mater que vai isolar o glossofaríngeo dos demais, né? Então, assim, ambos passam pelo mesmo forame, só que o glossofaríngeo ele é mais isolado dos outros, tá? Porque tem essa prega de dura mater que meio que separa ele dos demais. Então, glossofaríngeo, vago e acessório passam pelo forame jugular, né? Mas aqui ele está perguntando qual deles tem um papel crucial na regulação da pressão arterial através do corpo carotídeo e do seio carotídeo. Bom, na verdade, pressão arterial, né? A gente está falando de seio carotídeo, certo? Mas eu já vou explicar isso melhor, tá? De qualquer forma, a gente tá falando aqui do glossofaríngeo, tá, galera? Glossofaríngeo. Glossofaríngeo. Bom, por que eu me atentei a isso aqui? Basicamente, galera, seio carotídeo tá associado a mecanorrecepção, né? Tipo assim, tá associado à pressão mesmo. Então, a gente vai falar que é um fator mecânico. E o corpo carotídeo, galera, tá associado à química na questão, certo? Então, o seio carotídeo é um baroreceptor, certo? Eu acho que eu vou recapitular isso, né? Baroreceptor é um sensor de pressão, tá, galera? Então, ele vai detectar, né, o estiramento da parede arterial. Se a pressão arterial vai subir, a parede estica, né? E o seio, ele vai detectar e enviar os sinais para o sistema nervoso central para que ele reduza a frequência cardíaca e gere vasodilatação, né? Ajudando a baixar essa pressão. Por isso que é um reflexo, né? A gente chama de reflexo baroreceptor, certo? E o corpo carotídeo? O corpo carotídeo é um quimiorreceptor, certo? Então, um é um baroreceptor e o outro é o quimiorreceptor, né? E esse corpo carotídeo, ele é tipo um aglomerado de tecido quimiorreceptor, né? Que vai ser localizado na face posterior da bifurcação da artéria carótida comum. Então, basicamente, ele vai ele vai monitorar essas alterações químicas do sangue arterial, principalmente a queda do oxigênio e o aumento do gás carbônico, né? Por quê? Porque isso gera uma diminuição do pH, ou seja, vai gerar uma acidez, né? Quando o oxigênio baixa, ele estimula o centro respiratório lá do bulbo. Lembra que eu falei assim, se tiver herniação da tonsila cerebelar, vai comprimir o centro respiratório no bulbo, né? Que pode levar à morte, né? Então, ele vai estimular esse centro respiratório a aumentar a frequência e a profundidade da respiração, para você liberar mais gás carbônico pro meio, né? E absorver mais oxigênio. Mas é principalmente liberar o gás carbônico para corrigir essa acidez, né? No sangue. E, enfim, quem atua, né, nesses dois componentes, né, tanto o baroreceptor quanto o quimiorreceptor, é justamente o nervo glossofaríngeo.
Então, respondida aí a questão. A incorreta agora, tá, galera? Prestem bastante atenção nisso na prova, tá? Se tiver colocando incorreta, aí vocês tomem cuidado, tá? Porque pode ser vocês acabem marcando a correta no impulso. A área pré-tetal, também chamada de núcleo pré-tetal, é uma área de limites pouco definidos que está relacionada ao controle do reflexo das pupilas. Essa aqui vocês conseguem responder já, né? Porque eu já passei essa informação para vocês. Então, sim, é verdadeiro. Cada núcleo rubro é abordado em sua extremidade caudal pelas fibras do pedúnculo cerebelar superior que o envolve, porém grande parte das fibras terminam no tálamo. O núcleo rubro dá origem ao trato rubro-espinal, responsável pela motricidade da musculatura axial. Olha, quase, hein? Quase. Então, toma muito cuidado, tá? Núcleo rubro, galera, eu falei, né? Principalmente atrelado à flexão, certo? Flexão dos membros, né? Mais distais, componentes distais, né? Então, flexão do punho, por exemplo, né? E movimentos delicados da mão, né? Então, o núcleo rubro não está associado à musculatura axial, tá? Olha só, são pequenos detalhes aqui, ó, que fazem uma alternativa ser falsa, tá? Então, acaba que essa aqui é a alternativa que ele está pedindo, porque ele pediu a falsa, né? E aí a substância negra possui neurônio que utilizam como neurotransmissor a dopamina, perfeito. E por conter inclusões de melanina, perfeito, apresenta uma coloração escura nas preparações a fresco, perfeito, né? A gente sabe disso, por isso que o nome é substância negra, né? Na verdade tipo, a melanina é um metabólito produzido ali naquela região por meio da reação química, né? Que produz como intermediário. Mas isso aí é detalhe, vocês vão estudar isso muito bem com o professor Márcio, tá? De neurofisiologia, que é fenomenal, nossa, excelente professor. Aí a substância cinzenta periaquedutal é uma massa espessa de substância cinzenta que circunda o aqueduto cerebral, com importante papel na regulação da dor. Perfeito. Via de analgesia da dor, né? Essa via aqui tá perfeito aqui. Ó, aí a pegadinha, né? É pra marcar incorreta. Eu mesmo falei, quase que acabei caindo, né? Essa tá certa, então não é pra marcar ela não, tá? A gente chama essa via, né, de via descendente de modulação da dor, né? Basicamente é o seguinte, galera. Eu não vou nem me atrever a desenhar esse esquema, tá? Mas eu vou perpassar aqui com vocês todas as estruturas, certo? Então, vamos lá. A primeira, né, que a gente já mencionou, substância cinzenta periaquedutal, porque ela está no mesencéfalo, certo? Ela vai receber informações tanto do sistema límbico, né, que vão enviar informações de processamento emocional da dor, né, e até do córtex, certo? E aí, quando ativada, ela vai enviar projeções excitatórias para o tronco encefálico em nível um pouco inferior, né? Então, o neurotransmissor aqui seria o próprio glutamato, né? Projeção excitatória. E aí, no nível mais inferior de tronco encefálico, a gente está falando de ponte, né? O que tem muito na ponte são aqueles núcleos da RAF, né? A gente tem um núcleo magno da RAF, por exemplo, né? Então, essas fibras excitatórias, né? Que eu vou colocar aqui GLUT, de glutamato, né? Lembrando que aqui está no mesencéfalo, né? E aqui no nível inferior a gente vai falar da ponte, desses núcleos da RAF, certo? Então, ponte. Principalmente o núcleo magno da RAF, né? Ele vai estar ali situado na ponte. Ó, ponte não, né? O núcleo magno da RAF está no bulbo. Perdão. Mas a maioria dos núcleos da RAF estão na ponte, tá? Então, vamos colocar assim, que vai abrangindo toda essa região ali de tronco encefálico inferior, né? Mas o magno da RAF, salvo engano, está no bulbo. E esses neurônios da RAF, eles são serotoninérgicos, né? Ou seja, eles liberam, né, como neurotransmissor, a serotonina. E eles vão enviar esses axônios para baixo, por meio do funículo lateral da medula espinal até o corno posterior, certo? Então vamos lá. Esses núcleos da RAF usam aqui a serotonina, e aí vai chegar no corno posterior da medula. Só que, mais especificamente, tá, galera? Corno posterior da medula tem várias lâminas de Hexed, né, que a gente fala, né? Que são aquelas regiões definidas, né, em diferentes funções. Né? E uma em específico que a gente chama, né, é aquela substância gelatinosa, né, que tem, enfim, interneurônios inibitórios, tá? Mas, basicamente, nessa substância gelatinosa, né, que, salvo engano, é a lâmina 2 de Hexed, tá? Mas vocês não precisam saber isso de cabeça, tá? A lâmina de Hexed, pelo amor de Deus. Se cair, é muita viagem dos professores. Mas, basicamente, vocês têm que saber isso, que é na substância gelatinosa, tá? Substância gelatinosa da ponte. Gelatinosa da ponte, ó, da medula, perdão. E basicamente nessa substância gelatinosa você tem esses interneurônios inibitórios. Então, qual que é a ação, né? Esses pequenos neurônios, eles vão liberar encefalina, tá? Encefalina. Tá? Que é tipo um opioide endógeno, né? Uma endorfina, vamos dizer assim. E essa encefalina, ela vai atuar de duas formas para bloquear a dor. A primeira é pré-sináptica, ou seja, ela vai impedir que o neurônio sensitivo primário, que vai trazer a dor da periferia, libere aquela substância P ou glutamato, tá? Mas isso aí é mais neurofisiologia do que neuroanatomia propriamente dita, né?
E a pós-sináptica é que ela vai hiperpolarizar o neurônio de segunda ordem, né? Que levaria a dor para o tálamo. Né? E ele vai tornar ele menos sensível ao estímulo, certo? Mas lembra quem leva essa informação de dor para o tálamo? Não era justamente o trato espino, talâmico, lateral, né? Então essa encefalina, ela meio que vai bloquear a ação desse trato espinotalâmico lateral de enviar informação de dor, né, para o tálamo e posteriormente para o córtex, né? Então, lembrou dessa via aqui? Só lembrando, né? Tem a substância cinzenta periaquedutal no mesencéfalo, um dos núcleos da RAF, que estão ali no tronco encefálico inferior, principalmente o magno, que, salvo engano, está no bulbo, né? Vai enviar núcleos da RAF, lembra? Serotoninérgico. Então, libera serotonina, que vai para a substância gelatinosa da medula, que vai liberar encefalina. Vocês têm que saber esse aqui, tá? Encefalina. Que é um opioide endógeno, né? Que vai inibir, então, a ação, né, do trato espinotalâmico lateral de enviar informação de dor para o tálamo, né? Então, só recapitulando toda essa via descendente de analgesia, né? Ou via descendente de modulação da dor, né? Ou via de analgesia endógena, tá? Tem várias formas de nomear esse circuito aí. E a outra, ao nível de colícula inferior, os 4 leminísculos aparecem agrupados em uma só faixa, na parte lateral do tegmento, onde em sequência, médio-lateral se dispõe em leminísculo medial, espinhal, trigeminal e lateral. Pô, perfeito, né? Tá corretíssimo. Então, vocês estão afim de revisar isso aqui, esses leminísculos, ó? Vamos lá. Lembrando, tá? Esses leminísculos são fibras sensoriais, tá? Exclusivamente. Eles meio que cruzam, né, todo o tronco encefálico, mas no ponto do leminísculo já tá num nível de lateralidade meio que já considerada, sabe? É porque vocês vão ver ali, tem fibras arqueadas internas, né, enfim. Toda essa questão, né? Eu acho que mais pra frente na lista tem isso, aí eu posso tocar nesse ponto. Eu não quero delongar mais do que já tá grande o vídeo, né? Mas, pro que vocês têm que saber, é o que cada um carrega, né? Então, leminísculo medial aqui, ó. Leminísculo medial. Basicamente, pô, eu vou ter que falar isso. Não tem como, eu vou ter que falar. É uma continuação da coluna posterior da medula, certo? Então, você vai ter ali axônios de neurônios de segunda ordem que vão partir do núcleo grácil e cuneiforme no bulbo, né? E aí, desses núcleos, né, o cuneiforme mais lateral e o grácil mais medial, né, eles vão produzir uma fibra arqueada interna, né, que vai transportar tanto o tato epicrítico, vibração, né, que é a palestesia, propriocepção consciente do corpo, né, e depois que eles cruzam por meio dessa fibra arqueada interna, né, eles dão origem, então, a esse leminísculo, que é essa passagem de fibras ascendentes, né. Aí, pronto, revisei, nem demorou tanto, né. Mas então é isso, né? O leminísculo medial ele vai levar tanto tato epicrítico, palestesia, né? Todas as funções ali do fascículo gráfico uniforme, né? Então, vou colocar assim, ó, que é uma continuação, vocês têm que lembrar de todo esse passo a passo, né? Que vai chegar no núcleo, vai ter as fibras arqueadas internas, né? Vão emitir o leminísculo, e aí sim, chega no leminísculo medial, que seria uma continuação, né, posterior do fascículo grácil barra fascículo cuneiforme, tá? Só pra vocês entenderem. Esse tracejado que eu coloquei aqui é só pra vocês entenderem que tem todo um trajeto antes, né, do fascículo grácil cuneiforme darem origem, então, a esse leminísculo medial, né? Aí, ó, sem mais delongas, leminísculo espinal. Ele vai ser formado pela união dos tratos que subiam lateralmente na medula, né? Principalmente, então, os tratos espinotalâmicos laterais e anterior. Eu sei que o nome, né, dá a entender que o trato espinotalâmico anterior, ele vai subir anteriormente, né? Mas ele é anterior em relação ao trato espinotalâmico lateral, sabe? Então, o leminísculo espinal vai integrar tanto dos tratos espinotalâmicos lateral e trato espinotalâmico anterior. E aí essa decussação ela ocorre no nível da própria medula, né, que tem a comissura branca anterior, depois que ela entra na raiz dorsal, né, vai transportar... Lembra do trato de Lee-Sauner também, tá, galera? Ela sobe 1 ou 2 segmentos antes de cruzar, então é tipo, entrou aqui, aí sobe 1, 2 segmentos, chega ali na medula, né, na raiz posterior, passa na comissura branca, né, e aí sim sobe como trato espinotalâmico lateral, né, levando informação de dor e temperatura. O trato espinotalâmico anterior vai levar informações de trato protopático, né, trato grosseiro, né? E pressão também. É basicamente isso. E o destino, né, é o núcleo ventral posterolateral do tálamo, tá? Eu fiz uma aula de tálamo, mas isso tá no módulo 2, então eu sugiro que vocês assistam depois de fazer essa prova, né? Leminísculo trigeminal, o nome é meio autoexplicativo, né? Vai integrar, então, fibras que partem dos núcleos sensitivos do trigêmeo, né? Núcleo sensitivo principal, núcleo do trato espinal, núcleo do trato mesencefálico, tá? Mas lembrando, leminíscos são exclusivamente sensitivos. Então, o núcleo motor do trigêmeo não vai enviar fibras que vão integrar esse leminísculo trigeminal, não, tá? Então,
colocar aqui só trigêmeo, porque tem vários, né? Todas as modalidades, né, sensitivas ali do trigêmeo. Não vou repassar isso porque eu já falei isso lá em cima, né? Mas basicamente o destino é o núcleo ventral posterior medial, ou posterior-medial do tálamo. De novo, já falei de todos os núcleos do tálamo em uma outra aula, mas vocês não precisam saber nesse nível, né? Nesse módulo. Vocês podem estudar isso depois. E aí, tem menisco lateral. Esse é meio que intruso, assim, porque ele não vai lidar com uma sensibilidade somática, né? Mas sim com a audição, tá? Então não é uma sensibilidade que vem do corpo, né? E sim da cabeça, assim, e é uma sensibilidade especial, né? Que vem ali dos dos sentidos, né? Audição, visão, audição, visão, gustação, olfação, enfim, né? Então aquilo é menisco lateral, tá atrelado à audição, certo? E aí tem todo um trajeto até chegar aqui, tá? Porque partem dos núcleos cocleares, passa pelo corpo trapezoide ou não, né? Vai pro complexo olivar superior, né? Aí tem aquela via auditiva ascendente que vai integrar o lemnisco lateral, né? Aí o destino é o colículo inferior, no mesencéfalo, e posteriormente o corpo geniculado medial do tálamo, perfeito? Então revisamos todos os lemniscos, tá? E aí em relação à formação reticular, eu acho que, deixa eu só conferir aqui no cronograma se vocês já estudaram formação reticular. Não ficaram livres dessa questão não, vocês têm que saber formação reticular. Então vamos lá, número 7, certo? E de novo tem uma pegadinha, tá? Porque aqui tá falando, são válidas as seguintes afirmações, exceto, né? Então, prestar atenção, tem que marcar errada. Liga-se a medula pelo trato reticuloespinal, certo? Tem importante papel ativador sobre o córtex cerebral, certo? Né? Por isso que é sistema ativador reticular ascendente, né? Pode inibir ou facilitar certos reflexos medulares? Sim, né? Ocupa largo território no telencéfalo. Aqui já viajou, né? Ocupa a parte central do tronco encefálico, mas se estende a uma pequena parte do diencéfalo e uma parte alta da medula. Porque assim, galera, tem projeções né, de fibras excitatórias, né? Enfim, cada núcleo ali da formação reticular, né? Que a gente fala de centros serotoninérgicos, noradrenérgicos, enfim, vai ativar, sim, o telencéfalo, né? Que eu ia falar córtex, mas, enfim, telencéfalo, de um modo mais geral. Mas a formação reticular em si, ela tá dentro do tronco encefálico, né? Então, essa alternativa aqui tá errada, certo? Tem estrutura intermediária entre a substância branca e cinzenta, perfeito. Isso aqui é parte da definição, né? Do que é uma formação reticular, que é uma estrutura meio nebulosa, assim, né? Que é um intermédio, como a própria alternativa está dizendo, né? Uma estrutura intermediária entre substância branca e cinzenta, né? Aí, dando continuidade. O sistema nervoso pode ser classificado em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Marque a alternativa errada, de novo a pegadinha aqui, ó. Né? O sistema nervoso central é formado pelo cérebro e medula espinal, verdade, né? Porque cérebro, né, é telencéfalo e diencéfalo. Só que assim, ele é formado só pelo cérebro e medula espinal? Porque aí, nesse caso, você tem que ficar atento, né? O que é o sistema nervoso central, né? Tá faltando o cerebelo aí, né? Nessa definição. Porque o cérebro não inclui cerebelo. Ó, vamos lá, galera. Cérebro é telencéfalo e diencéfalo. Encéfalo é que leva em consideração telencéfalo, diencéfalo e cerebelo. Então, o correto aqui seria o sistema nervoso central é formado por encéfalo e medula espinal. Ou espinhal, tá? Os dois termos estão corretos. Hoje em dia, a gente adere, né, a espinal, mas você pode colocar espinhal também, tá? Não tá errado. Sistema nervoso periférico é formado por nervos, terminações nervosas e gânglios, perfeito. Existem gânglios sensitivos e motores somáticos? Falso, né? Só existe gânglios, a gente tá falando de sistema nervoso visceral, né? Que é o componente referente do sistema nervoso visceral, que seria parasimpático e simpático, né? Então, quando a gente fala de somático, tá? Só existe gânglio sensitivo, que são aqueles gânglios sensitivos da raiz dorsal dos nervos espinais, né? Então, essa aqui tá errada, né? Essa aqui não tá errada, tá, galera? Ela tá incompleta, né? Tá faltando ali, né? Mas ele não diz que é exclusivamente, né? Ele só falou, é formado por eles, mas tá faltando ali, né? E o encéfalo pode ser dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo, perfeito, né? Eu até esqueci de mencionar, né, que eu falei tanto do cerebelo, o tronco encefálico também não foi abordado aqui, porque tronco encefálico não entra dentro da classificação de cérebro também, tá, galera? Cérebro é só telencéfalo e diencéfalo, né? Então, a alternativa correta aqui, que na verdade é a alternativa errada, é esse item. Só para vocês entenderem, né, não tem gânglio motor somático, porque os neurônios, né, os corpos dos neurônios motores, eles estão lá no corno anterior, né, da substância cinzenta da medula, certo? E aí saem pela raiz ventral, né, dão origem ali ao nervo espinal, perfeito? Mas tem sim gânglio
eferente, tá? Só que aí seria no sistema nervoso visceral, tá? Não somático. Inclusive, a gente mencionou, né, eles aqui em cima, deixa eu ver, que a gente falou dos gânglios, né? Pterygopalatino, enfim, eles, por exemplo, são gânglios eferentes, né? Mas de sistema nervoso visceral. Vamos dar continuidade aqui. São estruturas originadas a partir das cristas neurais, exceto os integrantes do sistema nervoso periférico, né, majoritariamente. Então, gânglios e terminações nervosas, sim. Neurônio pseudonipolar do gânglio sensitivo, sim. Células de Schwann, sim. Né? Que seriam, tipo, o antagonista, entre muitas aspas, dos oligodendrócitos, né, do sistema nervoso central. E neurônio motor da... Aí aqui é sistema nervoso central, perfeitamente, né? Então aqui seria do próprio tubo neural, né? Não da crista neural. Aquele tubo neural, ele vai se diferenciar em placas alares, né? E basais, enfim, que tem aquela imagenzinha do Ângelo Machado, né? Eu fiz tudo errado. Enfim, eu nem acho que convém muito perpassar isso, não. Mas é basicamente isso aqui vem do próprio tubo neural e não das cristas neurais, certo? Sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, marca alternativa incorreta. Bom que a gente vai falar bastante de embriologia, né? Eu acho que essa lista tem muitas questões boas. A sequência, formação da placa neural, suco neural, goteira neural e tubo neural depende de informações provenientes da notocorda. Perfeito, né? Essa notocorda aqui tanto sinaliza, né, para a diferenciação dessa placa neural, espessamento, né, dessa placa neural e tudo mais, que depois, né, da neurogênese, né, ela fica como um resquício dela, né, nas nossas vértebras, que são aqueles núcleos pulposos, né? Então a notocorda, ela meio que se degenera, mas ela mantém ali uns resquícios, né, que estão presentes ali na coluna vertebral, por exemplo, né? Então, mas essa alternativa está verdadeira. Anencefalia e espinha bífida, né, são exemplos de malformações, perfeito, né? Por não ter ocorrido o fechamento correto, né, do tubo neural, perfeito. Isso aqui mais cranial, né, fechamento cranial, e esse aqui caudal, né, caudal. Mas está correto. A placa neural tem origem a partir do ectoderma, perfeito, também, né? Ectoderma, que aí, por meio de sinalização da notocorda, vai se espessando, vai gerar a placa neural, né? Aí tem o suco neural, goteira neural, o tubo neural, enfim. E o prosencéfalo é a vesícula primitiva que dá origem a todas as estruturas que formam o encéfalo. Aí viajou, né? Aqui viajou. Porque o encéfalo também leva em conta tronco encefálico e leva em conta cerebelo. O prosencéfalo, ele só dá origem, né? Tava tentando lembrar. É telencéfalo e diencéfalo, né? Então, tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, né, que são os componentes do diencéfalo. Antigamente tinha o metatálamo, né, que era um dos corpos geniculados, mas hoje em dia a gente não leva isso em consideração, a gente considera só como tálamo mesmo. E o telencéfalo, né, que vai dar origem aos hemisférios cerebrais, o córtex cerebral, a substância branca, né, os núcleos da base, enfim.